Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Atos 2, verso 37. Nós temos aqui 10 versículos, e nesses 10 versículos fala a respeito da igreja primitiva, a igreja avivada, uma igreja que Cristo espera que nós sejamos. E a igreja, quando nós falamos, a igreja somos nós, não é o templo. Nós somos a igreja representada por Cristo aqui na terra. Então aqui nós temos 10 versos que falam sobre algumas características para nós, nos dias de hoje. E diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, do verso 37 até o 47. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém? Então aqui são 10 versos, a qual nós temos várias características daquilo que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. O que acontece é que hoje já foi falado algumas coisas que tem a ver com a mensagem de hoje, no segundo louvor, na abertura do culto com a palavra inicial, sobre o arrebatamento da igreja e sobre aonde nós vamos morar. Quando nós lemos a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 2, abre rapidamente comigo. Apocalipse 2, verso 4 e 5, está assim dizendo, na minha tradução: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Hoje é o dia de ceia, e geralmente o dia de ceia é um momento a qual nós refletimos de uma maneira mais profunda, se bem que deveremos fazer isso todos os dias de nossa vida, né? Só que hoje é um dia especial do culto. É um dia a qual nós relembramos da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E lembramos também que um dia seremos arrebatados com Ele nos ares, onde viveremos uma eternidade com Cristo. Amém?
Glória a Deus. Mas aqui existem algumas coisas importantes. Quando nós falamos de arrebatamento da igreja e de uma igreja avivada, e nós levamos o nome avivada, avivamento, no nome aqui da igreja, do ministério, nós trazemos em nossa memória algumas coisas. E nós temos na Bíblia Sagrada o exemplo da igreja a qual nós devemos ser. Ou seja, daquilo a qual nós devemos procurar praticar todos os dias, não é? O Evangelho. O Evangelho puro e simples. E às vezes a gente que ministra a palavra de Deus, às vezes a gente procura fazer um sermão, uma palavra, ou falar de forma diferente, quando na verdade aquilo que traz para nós uma transformação é a simplicidade do Evangelho, o básico do Evangelho. Quando nós falamos a respeito desses 2 versos de Apocalipse, engloba tudo isso que nós lemos em Atos capítulo 2, o início da igreja, quando as primeiras 3.000 almas são acrescentadas, e eles então passam a ter momentos com Cristo e momentos de comunhão, de confraternização, de evangelismo, de restauração, de prosperidade. Tudo aquilo que Deus tinha preparado ia acontecendo a cada dia com eles. Amém? Um fato interessante e que nós devemos atentar para as nossas vidas. Aqui quando nós lemos em Apocalipse no capítulo 2, o anjo, que representado pelo Senhor Jesus, se dirige à igreja de Éfeso. E ele diz que tinha alguma coisa contra a igreja. Que a igreja tinha deixado o seu primeiro amor. Ou seja, a igreja tinha deixado a sua simplicidade, a sua caridade, a sua humildade. Porque a palavra amor, ela não significa apenas a caridade, mas ela engloba muitas coisas. Por exemplo, a palavra amor, ela está englobada comunhão, confraternização, submissão, arrependimento, transformação, e aí vai. Então, quando nós atentamos para o que o Senhor Jesus diz à igreja de Éfeso, nós devemos então parar e refletir. E principalmente no dia de hoje, que é o dia que nós comemoramos ou fazemos a ceia do Senhor. Nós devemos o quê? Olhar para dentro de nós. Refletir sobre aquilo que nós temos vivido, é o que está dentro da palavra de Deus ou não. Que é o primeiro de todos os mandamentos, o amor. Quando eu tenho o amor e quando eu vivo o amor, acontece em mim algo sobrenatural. Quando eu experimentei o amor de Deus, eu experimentei uma transformação na minha vida. E eu gostaria de abrir um parênteses. Eu só posso dar alguma coisa para alguma pessoa, aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi e aquilo que eu vivi. Nós só podemos mostrar de exemplo em nossa vida aquilo que nós vivemos. E eu vivi, e eu pude experimentar o amor de Deus na minha vida. O perdão dos meus pecados. É algo transcendental, é algo que todos nós devemos experimentar. O perdão dos pecados expresso pelo amor de Deus. E a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou eu, amou você, do jeito que você é, com a personalidade que você tem, e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto. Mas dentro daquilo que nós falamos como igreja, existem algumas coisas que nós devemos fazer, cumprir, para que nós permanecemos como uma igreja salva. Porque Cristo, ele não vai vir buscar uma placa. Ele vai vir buscar um povo lavado e remido no seu sangue santo, que vai permanecer firme até o final.
Ele vai vir buscar pessoas pecadoras que se arrependem dos seus pecados. Ele vai vir buscar pessoas que não são perfeitas, mas que querem viver uma transformação de vida a cada dia. Ele vai vir buscar um povo que se importa com o próximo. Ele vai vir buscar um povo que não é interesseiro, que não é soberbo, que não acha que é melhor que o outro. Ele vai vir buscar uma igreja santa, humilde, transformada pelo poder do Espírito de Deus. Ele não vai vir buscar pessoas mentirosas, hipócritas, que estão vivendo um evangelho falso, fingido, de aparência. Ele vai vir buscar pessoas que estão tentando, estão praticando, estão buscando uma transformação de vida. Ele não vai vir buscar os super-heróis da fé. Ele vai vir buscar eu e você, pequeninos, muitas vezes ignorantes na nossa maneira de pensar. Mas a misericórdia do Senhor te alcançou. Mas a graça do Senhor superabundou em sua vida. Porque aonde abundava o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas nós, como igreja do Senhor, devemos atentar para uma palavrinha que se chama amor. Lá em 1 Coríntios tem e descreve o que é o amor. O amor, ele tudo espera. O amor, ele é sofredor. O amor, ele é compassivo. O amor, ele é longânimo, ele é perdoador. Cristo virá buscar uma igreja que tem essa característica. O amor, ele não é fingido. O amor, ele é vivido. Ele é expresso. E por isso que Cristo, ele admoesta esta igreja. Eu tenho só uma coisa contra ti, que vocês deixaram o primeiro amor. Você sabia que nós, que frequentamos a igreja, nós podemos nos desviar dentro da igreja? Sim ou não? Podemos. Quando nós nos desviamos dentro da igreja, quando nós deixamos de ter comunhão com Deus, quando nós deixamos de ter comunhão com os irmãos, quando nós deixamos de ter comunhão com o corpo de Cristo, quando nós deixamos de ter temor, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos o pecado entrar em nossas vidas. E nós achamos muitas vezes que nós conseguimos lidar com isso, e que esse pecadinho ou pecadão não vai influenciar na minha vida com Cristo. E Cristo, ele é radical. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós caminhamos, ou nós não caminhamos. Quando nós deixamos que o nosso coração se esfrie, e a palavra está falando primeiro comigo, que estou ministrando depois para os irmãos. Quando eu permito que o meu coração, com o passar dos anos, se esfrie, eu me transformo em uma geleira. E essa geleira, que nós nos transformamos algumas vezes, ela tem que ser queimada pela presença de Deus, queimada pelo fogo de Deus em nossas vidas. Essa geleira, ela se transforma na falta de comunhão, na falta de adoração, na falta do respeito, na falta do amor, na falta da perseverança, na falta da leitura da Bíblia. Essa falta de amor, ela vai minando as nossas forças. É o amor de Deus que te sustenta, meu irmão. Se Ele não nos amasse, já estaríamos sido fulminados pela sua glória. É o amor de Deus que te sustenta. Se é o amor de Deus que te sustenta, nós devemos seguir o exemplo. E devemos nos atentar
a cada dia das nossas vidas. Nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, volta aí a sua Bíblia lá em Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós lemos sobre algumas características daqueles que o Senhor acrescentava naquela igreja, aquilo que tinha, aquilo que nós devemos buscar constante em nossa vida. Porque as coisas do mundo lutam tudo contrário àquilo que a Bíblia nos diz para nós fazermos. Então, é uma luta diária que nós temos para viver o Evangelho. O Evangelho genuíno não é fácil de viver. A Bíblia diz que muitas vezes o reino de Deus ele é tomado por violência, por força, que nós devemos nos esforçar, que nós devemos romper com as barreiras. E quando nós aprendemos e desfrutamos desse amor de Deus, Deus ele quebra a barreira em nossa vida, a barreira da timidez, a barreira do pessimismo, a barreira da frustração, do medo, o medo das pessoas se relacionarem, o medo das pessoas se entregarem ao Senhor. O amor de Deus quebra todas as barreiras em nossa vida. Eu sou uma pessoa, e vocês estão olhando para uma pessoa onde Deus quebrou muitas barreiras, meus irmãos. E eu acredito aqui, se nós dessemos oportunidade para alguns, você falaria a mesma coisa. O amor de Deus nos constrange. É o amor de Deus que faz você ser humilde. É o amor de Deus que faz você olhar para uma pessoa que está jogada na rua e você ter compaixão, você sentir misericórdia pelaquela pessoa. É o amor de Deus que te trouxe aqui essa noite. É o amor a Deus que trouxe você aqui essa noite. É o amor às pessoas que te trouxe aqui essa noite. Porque se você não tiver um amor, você não tem nada. Você é um pobre, um nu. E às vezes nós não temos esse amor, e isso é fato, e às vezes nós não podemos ter medo de assumir que nós ainda não vivemos esse amor, porque Deus gosta de pessoas sinceras de coração, que não se escondem através, numa máscara, numa capa, se expressa para Deus, e nós não devemos ter medo de se expressar para Deus. Talvez algumas pessoas aqui ainda não sentem esse amor, e isso é normal, e você deve conversar com Deus e explicar para Deus que o seu coração ainda, ele não sente amor pelo próximo, que o seu coração ainda não consegue perdoar, que você ainda não consegue abandonar esse vício, esse pecado. Não tenha medo de se expressar para Deus. Amém? Então aqui nós temos várias coisas que nós devemos seguir em nossas vidas. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa igreja é que era uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que transbordava a presença do Espírito Santo. Aonde há o amor de Deus, a submissão, o arrependimento, a preocupação, a compaixão, é uma igreja que transborda o Espírito de Deus. Esta é a primeira característica de uma igreja a qual Cristo virá buscar. Um povo, ou melhor dizendo, um povo cheio de Deus, um povo que anela pela presença de Deus, um povo temeroso na presença de Deus. Esta é a primeira característica. A segunda que nós aprendemos, lá no verso 37 de Atos 2, que diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos irmãos. Eles estavam pregando e tinha muitas pessoas ali. E as pessoas perguntaram a Pedro e ali aos outros apóstolos: o que nós faremos? O que nós devemos fazer? Isso significa que essa igreja primitiva, ela era uma igreja atrativa,
atraente, era uma igreja que atraía as pessoas, não uma igreja que repudiava, não uma igreja que apontava, que julgava, mas uma igreja que atraía as pessoas. Então eu e você devemos ser pessoas assim, que atrai o próximo, que o próximo tenha coragem de perguntar para você: o que eu devo fazer para que isso aconteça na minha vida? Só que para isso acontecer, nós temos que ter um testemunho bom diante desta pessoa. Sermos pessoas retas diante da sociedade, diante da pessoa que está fora da comunidade igreja. Amém? Então eles perguntavam: que faremos, homens e irmãos? Significa que eles se sentiram atraídos pela igreja, pela comunidade. Isso nós devemos ter. E graças a Deus, as pessoas que vêm aqui pela primeira vez falam bem, são bem recepcionadas. As pessoas falam para o pastor, fala para quem convidou: nossa, que lugar gostoso, pessoal amoroso, são família. Isso são marcas de pessoas marcadas pelo Espírito, são marcas de uma igreja que Cristo virá buscar. Não estou falando avivamento em Cristo no nosso ministério, estou falando uma marca da igreja de Cristo. Amém? E depois, vamos lá no verso 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa isso? Eles constantemente ensinavam o povo de uma maneira sistemática a Bíblia. Antigamente a Bíblia não era impressa, a Bíblia era falada. Aquilo que eles ouviam, eles passavam para as pessoas. Então eles tinham um estudo constante diário da Bíblia, era um estudo sistemático pelos apóstolos. Então eles perseveravam diariamente no ensino dos apóstolos. E os apóstolos aprenderam com quem? Com Jesus. Eles aprenderam com Jesus e eles passavam para o povo. Então diariamente eles perseveravam com os apóstolos. Eles perseveravam também na comunhão. Na comunhão do quê? Na comunhão da fé, na comunhão da cooperação e na comunhão da doutrina. Nós devemos perseverar. É isso que nós aprendemos hoje de manhã, na reunião de obreiros, sobre a nossa cooperação na obra. E isso todos nós devemos fazer: cooperar, perseverar na cooperação, perseverar na fé. Não deixe que nada abale a sua fé, meu irmão. O diabo quer roubar a sua fé, o diabo quer roubar a sua perseverança, o diabo quer roubar o seu entusiasmo, o diabo quer deixar você frustrado, o diabo quer te tirar da presença de Deus. Não deixe que isso afete a sua fé, não deixe que as frustrações do dia afete a sua fé. Coloque o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus e vá até o fim para o seu alvo, que é Cristo. Amém? Não espere nada de mim, que eu sou um homem falho, carnal, que eu posso te decepcionar. O seu irmão do lado pode te decepcionar. Espere de Deus. Ele é o seu Senhor. Amém? Glória a Jesus. E depois eles perseveravam no partir do pão, que é o que nós vamos fazer hoje. Eles ansiavam pela ceia, que na verdade naquela época, depois que Cristo morreu, que foi instituída a ceia do Senhor em memorial. Eles ansiavam pelo partir do pão. E é hoje, nesse partir do pão, que nós, como igreja do Senhor, que buscamos a salvação em Cristo, lutamos por ela todos os dias, devemos olhar para a nossa vida, olhar para Deus e sermos sinceros com Deus. Deus, eu não estou conseguindo abandonar esse pecado. Deus, eu não estou conseguindo acreditar
acreditar naquilo que o irmão está falando. A minha fé, Senhor, está abalado. Seja sincero com Deus, meu irmão. Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus está de braços abertos para ouvir a sua sinceridade. Talvez você está aqui hoje de uma maneira obrigado. Você veio aqui só para ver o movimento. Talvez muitas coisas que é falado você ainda não acredita, você ainda não caiu a ficha. Hoje é noite de você pedir que essa ficha caia no seu coração e haja uma explosão do amor de Deus na sua vida. Pois só assim nós vamos conseguir perseverar. É o amor de Deus na nossa vida, meu irmão. Olha, eu sou uma pessoa que eu experimentei a graça de Deus, irmãos. Quando eu olho para trás e eu vejo que tudo aquilo que eu fiz é comparado ao esterco, ao lixo, eu falo, meu Deus, como o Senhor foi misericordioso, amoroso com a minha vida. Quantos livramentos que o Senhor me deu. Esse é o amor de Deus na nossa vida. Olha para você. Olha para você, para dentro de você. O amor de Deus está dentro de você. A joia, a maior joia de Deus, que é o Espírito do Senhor, está dentro de você. Amém, irmão? E eles perseveravam também nas orações. Às vezes nós fugimos das orações. Porque a oração, quando nós começamos a orar, cansa, dá sono, o celular toca, a campainha toca, o cachorro late, a mulher bate na porta, o filho cai, tudo acontece. E às vezes nós fugimos das orações. Os judeus, eles tinham por hábito 3 vezes ao dia orar, de noite, de manhã e à tarde. E os apóstolos, eles continuaram com essa doutrina. 3 vezes ao dia eles oravam. Se você fizer isso 1 vez por dia, já está de bom grado. Uma oração sincera na presença de Deus. Deus, ele não rejeita nenhum daqueles que são sinceros. Por pior que foi o seu dia, pela pior atitude que você cometeu, seja sincero com Deus. Deus gosta de gente sincera. Não se esconda em nada. Não deixa o diabo ficar te acusando e não deixa o diabo ficar te segurando. Confesse tudo na presença de Deus, que Ele é misericordioso e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E só lavado no sangue de Jesus, nós temos acesso à presença do Pai. Amém? Glória a Jesus. Mais uma característica, era uma igreja temerosa. Verso 43. E em toda a alma havia... Vamos ler junto o verso 43? E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quem tem o amor de Deus tem o temor. Quem tem temor, e o temor está relacionado à obediência e à reverência. Temor, obediência e reverência. Quando nós temos o amor de Deus e nós passamos a amar a Deus, mesmo sem nós vermos Deus, mas nós podemos sentir Deus. Eu passo a ter o temor de Deus e reverência na presença de Deus. Então este povo, que é a igreja primitiva, eles tinham essa característica, temor a Deus. Quando nós passamos a pecar constantemente, uma das coisas que acontece com o ser humano é perder o temor a Deus. É achar que tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada é ladainha, é uma fantasia, é uma utopia, que tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada como profecias
como o pastor disse sobre a vinda de Cristo, a pessoa começa a achar que é uma mentira, que Cristo não vai voltar, que esse negócio de igreja é conversa mole. Isso é o que o diabo quer que você pense. Isso é o que o diabo quer que você viva, uma mentira. Mas em nome de Jesus, o amor de Deus está na sua vida, e você, ainda que você não seja uma pessoa honesta na presença de Deus, eu profetizo na sua vida que você é em nome de Jesus, e você vai confessar, e Deus é misericordioso para te perdoar. Amém, irmãos? Temor de Deus, respeito, e o respeito não é só com Deus não, o respeito é por essa pessoa que está sentada do seu lado. Não invada o espaço do seu próximo, seja uma pessoa respeitosa a ele. Se você quer respeito, se você exige respeito, respeite o seu próximo. Não pense que você é maior do que ninguém, porque perante a Deus nós, é uma linha reta. Não importa diploma, não importa unção, não importa dons espirituais, não importa tempo de crente. Nós somos uma linha reta perante a Deus, e deve ter o respeito a Deus e respeito ao próximo. Porque quem ama a Deus e ama o próximo, respeita a Deus, tem temor de Deus e procura no meio das suas falhas, nos seus erros, obedecer a Deus. Amém? Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós ouvimos um pouquinho da sua palavra, e que o Senhor falou conosco a respeito do amor. Pai, quando nós temos o teu amor, nós temos o respeito, nós temos o temor, nós temos a comunhão, nós somos sinceros diante do Senhor, não ficamos nos escondendo em máscaras, em capas, Senhor. Oh Deus, venha nos encher nessa noite com o Teu Espírito Santo, venha perdoar os nossos pecados, que possamos refletir, Senhor, sobre aquilo que nós temos feito e aquilo que nós temos deixado de fazer, que tem entristecido o Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a vencer, Senhor, as barreiras, e que o Teu amor, Senhor, venha nos transbordar de forma, Senhor, única em nossas vidas, que sejamos um só corpo aqui, um só espírito, um só batismo, para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós sabemos que precisamos melhorar a cada dia, e nos dá essa condição de amar o Senhor, sem mesmo ver, mas amar o Senhor, sentir o Senhor. Fala com cada um aqui, ó Pai, visita cada um no seu quarto, quando estiver dormindo, quando estiver orando no final da noite, ó Pai. Fala com teu povo, Senhor, aquela voz, Senhor, tremenda, maravilhosa, Senhor, que faz, Senhor Deus, tirar lágrimas de alegria dos nossos olhos, ó Pai, em nome de Jesus. Perdoa-nos, em nome de Jesus, e amém.